Fala pessoal, vim aqui de novo eu compartilhar uma palavra com vocês. Um dia desse eu compartilhei uma palavra aí e uma galera veio no meu direct falando assim: ô Washington, pô, você foi usado por Deus, muito obrigado por essa palavra, eu precisava ouvir isso. Você foi usado por Deus realmente, eu fico feliz por isso. E eu decidi compartilhar outra palavra hoje e eu espero que abençoe também a sua vida, porque eu venho pensando nisso há alguns dias e isso vem no meu coração. Eu falei, vou compartilhar também. Que é, até eu tava assistindo um podcast um dia desse e Joel J faz uma pergunta aos três participantes. Ele fala bem assim: me respondam, por que as coisas ruins acontecem com pessoas boas? E eu trouxe essa pergunta para mim. Falei assim: por que o sofrimento acontece, coisas ruins acontecem com pessoas boas? Eu acredito que as coisas ruins acontecem com pessoas, independente se elas são boas ou são ruins. Se você está vivo, coisas boas podem acontecer com você, assim como coisas ruins podem acontecer com você, né? Só basta você estar vivo. E olha o que diz a palavra em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 11 e 12. Diz assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que cai inesperadamente sobre eles. Eu não acredito, né, que o sofrimento seja um ato punitivo de Deus. Não acredito dessa forma, né? Mas o sofrimento ele pode fazer a gente tornar o que é realmente essencial prioridade, né? A gente lança fora o que é supérfluo e a gente torna o que é essencial prioridade, né? Eu acredito nisso, mas não acredito que seja um ato punitivo de Deus o sofrimento. Não, eu acredito que é um acaso de você estar vivo, você pode sofrer, você pode ficar doente, você pode pegar um resfriado, você pode, né? Eu acredito nisso. Não acredito necessariamente que Deus vai nos punir ou Deus vai gerar uma situação de sofrimento para que a gente... Eu não acredito nisso. Você pode acreditar, é sua fé, mas eu, particularmente, eu, Washington, não acredito nisso, né? Eu acredito em um Deus que, quando a gente merecia morrer pelo nosso pecado, Ele veio e morreu no nosso lugar, né? Quando a gente merecia sofrer, Ele veio e sofreu no nosso lugar para nos trazer a cura, a vida, né? A Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras somos sarados, curados. E o que acontece? Washington, mas você não acredita na lei da semeadura? Acredito. Mas acredito também que se Deus fosse aplicar a sua justiça de acordo com tudo que a gente planta, não era nem pra gente estar vivo. Porque imagine se Deus fosse ser justo com você, comigo. Se Ele fosse... Você vai colher tudo que você planta. Não era pra eu estar vivo, não era pra você estar vivo. Porque o que nos mantém vivo é a graça e a misericórdia de Deus. A sua graça e a sua misericórdia corre atrás de mim todos os dias. Eu acredito nesse Deus. Até eu estava conversando com a minha cunhada um dia desse, a gente meio que deu uma discutida, né? Eu falei, Laine, não acredito que Deus vai gerar um sofrimento como punição. Para que a gente... Eu não acredito, a gente está na graça de Deus. Eu acredito que o sofrimento pode vir independente de quem for, pessoas boas, pessoas ruins, né?
Porque se a gente ficar nessa, agora eu sou de Deus e nada de ruim vai acontecer comigo. Não, velho, porque eu acredito assim que Deus, ele é um fim em si mesmo. Quando a gente chega em Deus, a gente chegou onde tem que chegar. A gente passa por qualquer situação e consegue se alegrar até no sofrimento. Foi o que eu compartilhei a palavra, né? A palavra que eu compartilhei antes dessa. Que quando a gente chega em Deus, a gente se alegra até no sofrimento, porque a gente chegou no fim de tudo em Deus. Deus é o fim de tudo. Deus é um fim em si mesmo. Deus não é um meio para que a gente seja feliz. Deus é Deus. Quando a gente chega em Deus, a gente não precisa chegar em lugar mais nenhum, porque a gente chegou onde tem que chegar. E quando a gente chega em Deus, o que é que Ele espera da gente? Nada. O que é que Ele espera de mim? Nada. Ele só quer que eu ande com Ele todos os dias. Nas situações boas, nas situações ruins. Ele só quer que eu esteja com Ele. Ponto. Deus pode me usar? Pode. Depois que eu falei para minha cunhada, Deus pode me usar? Pode. Se Ele me usar, glória a Deus, obrigado Senhor por me usar. Né? Até eu vou elogiar minha cunhada aqui, que eu creio nessa situação que a gente está vivendo agora de Zeke. Eu acredito que ela foi a pessoa que Deus mais usou nesse sofrimento que a gente tem vivido. Ela foi a pessoa que Deus mais usou, eu falo isso sem medo. Antes de mim, antes de Grazi, antes de qualquer pessoa, minha cunhada foi a pessoa que Deus mais usou nesse processo. E glória a Deus. E foi Deus que gerou isso dentro dela para ser usada. Entendeu? É nisso que eu acredito. Não acredito... Deus pode me dar um carro, uma casa? Pode. Eu já conversei com pessoas que falam assim, eu não acredito mais em Deus. Eu falei, por que você não acredita em Deus? Eu falei assim, porque eu tinha um pai e ele era temente a Deus, orava, escola bíblica, e dava aula, não sei o que e tal, e ficou doente. E Deus não curou ele. E deixou meu pai morrer. E eu era apenas uma criança. E de lá pra cá eu não acredito mais em Deus. Sim, sabe por que eu não acredito em Deus? Porque o seu Deus era a cura de seu pai. O seu Deus não era Deus. Porque quando você chega no fim, você não faz de Deus um meio. Um meio para receber uma cura. Um meio para conseguir um emprego. Porque tem gente que fala assim, se Deus curar meu filho, se Deus conseguir um emprego para mim, se Deus me der uma esposa, se Deus... Então eu servirei esse Deus. Eu não acredito assim. Eu não acredito que Deus é um meio. Se você faz de Deus um meio para conseguir aquilo que você quer, uma cura, um emprego, sei lá o que você quer. Logo, o seu Deus não é Deus. O seu Deus é a cura, é o emprego, é uma casa melhor. Entendeu? Então eu acredito que Deus, ele é um fim em si mesmo. Quando eu chego em Deus, eu não tenho mais onde chegar. Deu pra entender? E foi isso que eu falei com a minha cunhada. Eu falei assim, eu não acredito em um Deus me punindo pra que eu, sabe? Não acredito não, porque se eu acreditasse nisso, eu tava fazendo em vão a cruz de Jesus. Porque o Deus que quando olhou pra gente com o nosso pecado e a gente merecia a morte, ele veio e morreu no nosso lugar. É nesse Deus que eu acredito. E para finalizar, eu queria ler uns salmos aqui, Salmos 121, que diz assim: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua à noite.
O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Deus, Ele é o nosso protetor. Ele não é um Deus que vai te fazer sofrer. Eu não acredito nesse Deus. Eu acredito que Deus é aquele que protege do sofrimento. Eu acredito nesse Deus, que em vez de nos matar, morreu, ao invés de nos ver sofrer, Ele nos protege. Amém. Deus abençoe aí. É nisso que eu creio.